Imagine um objeto tão poderoso que um único toque matava na hora. Construído por ex-escravos no deserto, com ouro puro e regras mortais, reis tremeram. Exércitos foram destruídos. E então, ele simplesmente desapareceu da história. Onde ela pode estar agora? Fique até o final. Este é o objeto mais perigoso já descrito na Bíblia. Não começou como fé, mas como ordem. No deserto, Deus entregou um projeto técnico, exato e letal. Cada medida, cada material e uma regra clara. Errar não era opção. Ou ficava perfeito, ou alguém morreria. Israel não tinha artesãos treinados, mas Deus exigiu ouro puro, madeira resistente, simetria total. Foi então que Deus transformou um homem, Bezalel. Ele recebeu consciência sobrenatural de precisão. Cada corte e cada batida no ouro tinha que ser exata. Aquela estrutura era intolerante ao erro humano. Madeira, ouro por dentro, ouro por fora. Uma combinação que só Deus entendia. O povo via um baú. O céu via um objeto que não podia ser tocado, improvisado, incomum. Bezalel sabia que construía algo perigosamente próximo da presença de Deus. Por fora parecia um baú dourado, mas por dentro a arca era intencional. Nada era decorativo. O projeto seguia uma lógica que só faria sentido séculos depois. Ouro, madeira, ouro. 3 camadas, 3 funções. O ouro conduzia, a madeira isolava. O ouro conduzia de novo. Um padrão que só hoje entenderíamos. A arca se comportava como algo que acumulava energia. Transportada pelo deserto sob sol e atrito, ela carregava energia dentro de si. Tocar diretamente nela quebrava um equilíbrio invisível. Por isso a morte era imediata. Sem aviso, sem segunda chance. O corpo não resistia. No topo, 2 querubins de ouro maciço se inclinavam, formando um ponto de convergência, um lugar perigoso. Alguém tocou sem autorização, Uzá. O gesto foi rápido, instintivo, mas o resultado definitivo. Ele morreu porque a arca não podia ser tocada. A arca reagia a regras, não a intenções. Para Israel ficou claro. A presença de Deus exigia distância, ordem e obediência. E o perigo não era só o toque, mas o uso errado. O verdadeiro poder estava dentro. Quando a tampa foi selada, 3 objetos foram colocados ali como testemunhas permanentes. O primeiro, as tábuas da lei. Pedra sólida, marcada pela própria autoridade de Deus. Não eram cópias, mas o padrão absoluto do certo e do errado. Dentro da arca, a lei não podia ser debatida, negociada. Ela apenas existia. E tudo ao redor precisava se alinhar a ela. Mas e depois de tudo isso? A arca, objeto de poder inigualável, simplesmente desapareceu. Alguns acreditam que está escondida em túneis sob Jerusalém. Outros que foi levada para Aksum, na Etiópia. Há quem diga que foi destruída, ou que Deus a escondeu para um tempo futuro. Seu paradeiro permanece um dos maiores mistérios bíblicos, mantendo seu fascínio e sua aura de perigo inatingível. A vara de Arão, um pedaço de madeira morta que floresceu sozinha. Sem água, sem raiz, sem explicação natural. Ela não provava talento nem força, provava escolha. Deus estava dizendo, não é você quem decide, quem lidera sou eu. E aquela vara ficou ali dentro como um aviso silencioso. Questionar a autoridade estabelecida por Deus tem consequências. O terceiro objeto era o mais estranho de todos, maná. O pão que caía do céu e não podia ser guardado. O alimento que apodrecia se alguém tentasse controlar o amanhã. Mas dentro da arca ele não estragava. O que fora da presença de Deus era perecível. Dentro dela se tornava preservado. Dentro da arca estavam reunidas 3 forças que nunca deveriam ser ignoradas. A lei que julga, a autoridade que governa e a provisão que sustenta. Era um tribunal, um trono e um altar ao mesmo tempo. Por isso a arca não era neutra. Ela não reagia igual para todos. A arca nunca foi feita para circular livremente. Ela tinha lugar, tempo e regras. Sempre que Israel precisava se mover, tudo parava. Antes de qualquer transporte, vinham dias de purificação, lavagens, abstinência, silêncio. Só então os sacerdotes se aproximavam, sem tocar, sem olhar diretamente, sem errar. As varas eram encaixadas, e a arca era erguida nos ombros, não por força, mas por obediência sincronizada. Quando a arca entrava em guerra, ela não liderava o ataque. Ela observava. Sua presença mudava o ambiente, a confiança de um lado, o medo do outro. Mas havia uma regra que Israel aprendeu da forma mais dura possível. A arca não garante vitória. Ela exige alinhamento. Quando foi levada sem consulta, sem arrependimento, sem respeito, o resultado foi derrota e mortes. A arca não lutava por quem a carregava. Ela se manifestava apenas por quem obedecia. Por séculos a arca esteve ali,
No ano em que Jerusalém caiu, o templo foi invadido, queimado, reduzido a cinzas. O Santo dos Santos foi violado, e quando os invasores entraram, no lugar mais proibido da terra, não havia nada ali. Nenhum ouro, nenhuma tampa, nenhum som. A arca tinha desaparecido. Não existe relato de batalha. Não existe documento descrevendo sua destruição. Ela simplesmente some da história, e isso é o mais perturbador. Tudo que Babilônia levou foi cuidadosamente listado. Mas a arca não aparece em nenhuma lista, como se alguém a tivesse removido antes, ou como se ela nunca tivesse sido feita para cair em mãos humanas. Desde então, o silêncio. Nenhuma manifestação, nenhuma muralha caída, nenhuma morte por toque. O objeto mais perigoso já descrito na Bíblia, fora do alcance, e as teorias começam. Alguns dizem que foi escondida sob o monte do templo, em câmaras seladas. Outros acreditam que foi levada para longe, até ser guardada, em um lugar onde ninguém pode tocar. Até quem afirme que alguém a vigia, sozinho, em silêncio, há gerações. Mas nenhuma dessas teorias responde à pergunta mais assustadora de todas. Por que Deus permitiu que ela desaparecesse? Talvez porque a arca nunca foi o centro. Uma forma de ensinar algo que Israel demorou séculos para entender. A presença de Deus não pode ser controlada, transportada ou usada. Ela exige temor. E então vem o pensamento final, aquele que ninguém gosta de fazer. Se a arca ainda existe, se alguém realmente a encontrar e se alguém ousar tocá-la, o mundo moderno está preparado para algo que nunca tolerou erro, e talvez o maior sinal de misericórdia tenha sido justamente esse: o silêncio. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esse vídeo não foi feito apenas para informar. Foi feito para lembrar que a presença de Deus não pode ser tratada como algo comum. Se inscreva neste canal e caminhe comigo por histórias, mistérios e verdades bíblicas que exigem temor, atenção e obediência. Ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais aquilo que hoje terminou em silêncio. E antes de sair, deixe nos comentários: eu obedeço a Deus. Isso não é só engajamento, é um posicionamento.